Porque isso é uma outra coisa. Composição é muito importante. E tu não tem que ficar pirando em composição para produzir conteúdo. Tu tem que produzir muito conteúdo para entender a linguagem, e aí quando tu for lançar de tempos em tempos o teu single, teu EP, aí sim tu já sabe a linguagem que tu testou, e aí tu vai pegar a composição. E aí tu sabe o que tu tem que buscar na composição para lançar. E aí é tipo assim, é muito conteúdo, um lançamento. Aí tu faz assim, ó, muito conteúdo, um lançamento. E assim tu vai crescendo. Entende? Agora quando tu mostra algo que a pessoa não consegue nem não gostar, e nem desgostar e nem gostar muito, tu fica no meio termo. E o meio termo é foda, cara. Eu vi o teu vídeo falando de artista mono. O meio termo é complicado. O meio termo. E aí, cara, é uma escolha, é teste, é maturidade, é compor com várias pessoas, é ouvir, cara, entender. Por exemplo, assim, ó, tu tem que ter decor. Quais são as 10 músicas mais tocadas hoje no Brasil? Tu tem que ter decor, tem que saber. Na rádio jovem, o que tá tocando, rádio popular, o que tá tocando. Tem que fazer essa pesquisa, porque na hora de produzir, e aí é uma coisa assim, na hora de lançar, tu ia ponderar, pô, mas será que isso aqui, cara, será que essa música com voz e violão, só voz e violão, bem produzidinho, num estúdiozinho ou num vídeo legal, será que não iria conectar mais do que com um solo de guitarra? E talvez sim. Então se tu tá entendendo o que tá rolando no mercado, tu consegue analisar. E aí tu pode, porque ok, a música já tá gravada, não sei o que, mas tem gastos, tem investimento de impulsionamento, né, a serem feitos. E aí tu, pô, mas será que vai conectar? Será que vai... Então assim, primeira coisa que eu te diria é escolher pra ajustar esse artístico aí, qual é a linha de som que eu vou fazer, cara. Porque o romântico tu já acertou, tu já definiu, eu sou um cantor romântico, ok, apesar desse muito aberto ainda, mas já é uma decisão, já é um dos primeiros passos. Eu vou cantar se eu falar sobre amor, e aí tá tudo certo. Agora, como que eu vou embalar isso? E aí entra um pouco o público e tal. Assim, o que eu percebo muito é que tem que partir de algumas fotos, tem que partir de alguma coisa. Por que a gente está fazendo esse exercício e tá falando isso? Porque se tu focar num público da idade do Fábio Júnior, vamos botar aí 30 pra cima, não necessariamente produzir muito conteúdo na internet é o que tem que fazer. Porque eles não consomem? Consomem, mas não tanto quanto a galera que tá da geração Z, por exemplo. E aí tu tem que viver duas coisas, tu tem que viver no ambiente que as pessoas estão, testar as coisas onde elas estão, e tu tem que fazer parte de uma cena. Ou seja, tu precisa abrir os shows, no teu caso, porque cada nível é uma coisa, tu precisa abrir os shows do Fábio Júnior, tu precisa dar um jeito de estar junto com essa galera, pra testar as suas coisas. Porque quando a gente fala assim, ó, produza muito conteúdo, faça muita coisa pra internet, é porque 80% das pessoas estão na internet. Então lá tu vai conseguir testar e engajar as pessoas. Só que se o teu público, a maioria, não está, por exemplo, o Leonardo, o Nando Costa, por que esses caras não estão direto na internet? Porque o público deles não está direto, não está na internet. Estão na rádio. É num outro momento, então eles têm que investir mais, eles têm um custo maior, logo é uma estrutura maior. Então tu tem que partir de alguma coisa. Agora, isso não tira a necessidade de tu produzir muito conteúdo, sim. Entrando na estratégia, cara, assim, ó, aí dependente do que tu for escolher, tu vai ter que produzir conteúdo. E esse conteúdo vai ter que, como o Felipe falou, ele vai ter que ser... Vai ter que estar no ambiente vai ter que estar no ambiente, ou a internet, ou não é... E tem uma outra coisa, mas linguagem, papo. Por exemplo, tu acha que tem condições de dar um papo na música igual o Fábio Júnior? Do cara de 50 e poucos, 60 anos, não sei a idade dele, 60 e poucos anos. Eu acho que esse cara ele já tem uma vivência que conecta... falar que ele deve ter todos os compositores à disposição dele. Que conecta muito com essa galera que já está há um tempo na estrada. Por exemplo, tem uns amigos nossos, Edu e Renan, que eles são compositores absurdos, assim. O single do Fábio Júnior era deles. Isso. E o Fábio Júnior pegou deles. O do Daniel, deles também. O Bruno Davi, aquela... Imagina com as amigas, sabe que música é essa? Sim. É deles também. Então olha que são dois... É porque eles se profissionalizaram nessa parada da composição. Exatamente. E aí, por exemplo, dependendo do que tu vai seguir, esses caras é que tem que buscar, ou não, outros caras. Porque isso é uma outra coisa.
composição é muito importante. E tu não tem que ficar pirando em composição para produzir conteúdo. Tu tem que produzir muito conteúdo para entender a linguagem, e aí quando tu for lançar de tempos em tempos o teu single, teu EP, aí sim tu já sabe a linguagem que tu testou, e aí tu vai pegar a composição. E aí tu sabe o que tu tem que buscar na composição para lançar. E aí é tipo assim, é muito conteúdo, um lançamento. Aí tu faz assim, ó, muito conteúdo, um lançamento. E assim tu vai crescendo. Só que é importante lançar a cada período, e se tu não fizer a produção de conteúdo da forma que tem que ser feita pro público que tu quer, pro público que tu tá buscando, com a linguagem, testar a tua linguagem, aprender a falar a linguagem desse público, viver isso não adianta. Então talvez tu tenha que buscar um público um pouquinho antes ainda. Vai chegar o momento. Talvez o teu público seja assim, ó, o cara que já não dá tanta atenção pro sertanejo e já tá crescendo, tá um pouco mais velho. Eu acho que tinha que ser, eu acho que o público tem que ser mulher. Mulher, claro, mulher, totalmente. É difícil dizer, né? Tem que fazer tem que parar, analisar. Ó, lá no módulo de público tu consegue fazer, porque o que a gente sempre fala? Tu tem que pensar o seguinte, ó, o meu porquê é X, esse é o meu porquê. O que eu tenho para oferecer que o meu público vai ver valor, o meu público vai conectar, o meu público vai pirar, o meu público precisa ouvir, o meu público vai entender. Aí tu pensa, bom, qual é a minha mensagem? Minha mensagem é X. Que público pira, precisa, busca dessa minha mensagem? O que eu tenho que falar? Aí tu consegue analisar. Será que uma menina de 9 anos vai entender o que eu tenho que falar? Será que uma menina de 13? Será que 18? Será que 30? Será que não passou? Aí tu vai achar o teu target. E aí tu começa a produzir para esse público. Mas não é uma ciência, não é algo que tu consegue... é aqui, pá. Tu starta. Só que não é no bar que tu vai testar isso. Porque no bar as pessoas não vão... Claro, tu bota pessoas no teu show, animal. Só que não é no bar, no geral, que tu vai conseguir testar, porque as pessoas não vão para especificamente te ouvir. A menos que tu faça um show específico. E aí tu falou que é 1 ou 2 por mês. Então, tu precisa, primeira coisa, cara, entender especificamente o teu porquê, o que tu tem pra falar. E aí, definir a partir disso quem dá valor pra isso, quem precisa ouvir isso, quem quer ouvir isso, quem busca isso. Ok, definiu onde essas pessoas estão. Então, as pessoas estão no físico, elas estão no online, se elas estiverem no online, animal, porque daí tu pode produzir tudo na internet e distribuir. Por mais que elas não estejam, tu tem que distribuir na internet. Mas tu vai saber que tu tem que trabalhar talvez no offline e no online. Talvez é antes, talvez é separado. Talvez é 80% no offline e 20% no online. Talvez é 80% no online e 20%, depende de onde está teu público. Talvez tu tenha que, de cara, entrar na rádio, dependendo. Talvez tu tenha que trabalhar a região norte. Exatamente. Dependendo do que tu escolher, cara. E esse teste, por exemplo, para saber a região como você está falando, tu consegue pela internet. Consegue. Isso aí que tá, só que se tu produzir uma música a cada 2 anos, cara, tu não vai ter nem métrica pra medir. E hoje em dia tá foda, cara. E aí, assim, a gente entende que os artistas grandes já estão produzindo mínimo trimestralmente, né? Os grandes. E eles botam 500 pau numa música, 1 milhão. E aí tu imagina a gente, artistas iniciantes, que não tem esses 500 pau pra botar numa música, pra chegar no Brasil todo arrastando, e aí e lança com a mesma frequência. Não vai ter espaço. O cara não vai nem saber que existe, entendeu? Porque os caras já estão... Meu, a Anitta com essa porra aí de lançar um single por mês, ela é muito esperta, cara. Ela tá, meu, tá todo mundo... E outra, né? Ela lançou aquela, já tá... Agora já vai vir com outra. Sim. Então, tipo, se o cara não tiver esperto, se os novos artistas não tiverem espertos, não vai nem espaço. Aí tu pensa assim, a internet dá espaço pra todo mundo. Mas os grandes, se os grandes começarem a usar esse espaço que nem a Anitta tá usando, fudeu. Porque além de saber usar o espaço, eles têm dinheiro. E muito dinheiro. E aí não é que tu vai perder o espaço, mas vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Esse que é o grande lance. Quando grandes artistas e grandes empresas perceberem que o Facebook é barato, todo mundo acha que o Facebook é caro. Nossa, meu Deus, eu gasto não sei quanto pra ter... O Facebook é muito barato. Vai ver o preço de rádio é caríssimo. E aí quando essa galera começar a pegar pesado no Facebook, vai ficar muito mais caro pra gente. Vai ter espaço aí, mas vai ser mais caro, só isso. Em relação, cara, à produção musical, o que eu acho que tu deveria fazer, o que eu aconselho que tu faça, é o seguinte, de forma bem prática. Tu vai ter que pegar 3 referências de artistas
do teu estilo hoje. O que eles estão fazendo hoje. Tá? Tu não vai pegar o exemplo, o Fábio Júnior de 30 anos atrás. O que o Fábio Júnior está fazendo hoje, artistas hoje. Vai ter que pegar duas referências de fora do teu estilo. Outra coisa, para te poder trazer o que o Maurício falou, que é a novidade. Se não tiver uma novidade dentro do que tu está fazendo musicalmente, as pessoas elas não vão te consumir. E aí depois tu vai procurar 3 influências tuas que fazem parte do teu histórico musical e tu vai colocar no teu trabalho. 3 referências hoje, de dentro do teu estilo, 2 referências de fora do teu estilo para te trazer algo novo e 3 influências tuas, ou seja, coisas do teu histórico musical para estar ali a tua verdade também. E em relação ao conteúdo que o Fê está falando, cara, no mínimo, de forma bem prática, deveria fazer. Se tu tem dinheiro, assim, nem acho que deveria ser testado no Brasil inteiro. Acho que deveria ser testado no máximo no estado de São Paulo. No máximo no estado de São Paulo. Postar conteúdo 3 vezes por semana, Facebook e deixar aberta a segmentação por enquanto, se tu não tiver certeza do teu público. No momento que tu tiver certeza do teu público, são mulheres de 30 anos, tu vai ter que entrar no Google e entender o que essas mulheres consomem também. No momento que tu entender o que essas mulheres consomem, tu vai ter que tentar entrar em contato com empresas que produzem aquilo que elas consomem e tentar fazer parceria com essas empresas. De forma bem prática, é assim que eu vejo. Em relação ao público do Brasil inteiro, o que eu vejo uma forma de tu fazer? Porque mesmo que tu tenha certeza do teu público, tu vai precisar entender. Porque às vezes a região não sabe exatamente onde é. O que o Rafa tá falando é para te começar a monetizar desde o começo. Agora, para te entender o teu público, tu pode fazer, e aí depende da grana, ou o Brasil inteiro, e aí tu vai ter que dar conta da demanda, internet, ou tu pode fazer por região. Vai para São Paulo, vai para o norte, e aí tu vai medindo. A questão é, tu não vai conseguir fazer isso se tu produzir pouco conteúdo, se tu fizer pouco vídeo. Essa galera, ela gosta muito do ao vivo, elas querem ver tu tocando. Sim, eu já fiz pequenos testes no Face ou no Instagram e realmente é... Não, a galera quer ver tocar, a galera gosta de tocar, olha que lindo ele tocando violão e cantando. É isso que e cara, e esse público, inclusive de mais de 30 anos, eles estão no Facebook. Facebook, minha irmã tem 34, 35 anos. Não tem Instagram, tem Facebook. Ela não tem Instagram, mas ela tem Facebook. O marido dela, mesmo um pouquinho mais velho, tem quase 40, mesma coisa. Ele tá no Facebook, mas ele não tem uma conta no Instagram. E ele entra no YouTube. Então assim, ó, o teu público, ele tá no Face. E o Face, cara, é muito barato. É a melhor ferramenta para te segmentar aqui. É a melhor ferramenta, cara. O YouTube não bate Em relação ao teu ao vivo, cara, não busca os melhores músicos. Busca os mais dedicados. E vai numa galera nova. Tu precisa moleque que tá com... Cara, porra, traz moleque do rock. Traz moleque que tá fazendo coisas diferentes, tá ligado? Que tem personalidade, tocando, que tem energia. É isso que tu precisa na tua banda. Tu precisa caras que... Meu, fala, caralho, velho. Sabe? É um turbilhão o show.